Deixa eu fazer um alerta aos pais, deixa eu fazer um alerta às autoridades em saúde, um alerta para todo mundo, para a sociedade. A poliomielite é uma doença que o Brasil consegue enfrentar historicamente com uma vacinação disciplinada que nós sempre tivemos. Mas é sempre um problema, é sempre um desafio e os riscos crescem quando casos começam a ser registrados em alguns países. O mais recente, que chamou a atenção, Nova York, caso de poliomielite. E a vacinação é fundamental para essa proteção. Tema do nosso quadro Vida de hoje. Vida. Oferecimento. Oftalmed. Oftalmologia, tradição e tecnologia. Para falar mais a respeito do assunto, eu vou entrevistar Isabela Balalé, vice-presidente da SBIM, falando a respeito da importância do combate à poliomielite. Doutora Isabela já está aqui com a gente, Isabela Balalé, via videochamada. Doutora Isabela, boa tarde. Bem-vinda aqui virtualmente ao nosso Jornal do Piauí. Já começo perguntando para a senhora, o Brasil corre o risco de perder mais uma vez para a polio? Boa tarde, Joelson, todos que estão aí nos assistindo. Obrigada pelo convite para falar de um assunto que está preocupando tanto a todos nós. O Brasil é classificado hoje pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, aqui nas Américas, como um país não mais de alto risco, mas de altíssimo risco para o retorno da polio. Vale dizer que o que aconteceu em Nova York pode acontecer aqui. E olha que eles não eram classificados como de altíssimo risco ainda. Então, assim, é muito preocupante com as coberturas vacinais que a gente tem hoje para poliomielite em crianças menores de 5 anos, Gelson. Um pouco sobre a doença, doutora. Ela traz que tipo de consequência para a vida de alguém que é infectado? Então, eu até vou colocar aqui o paralisiainfantil.com.br, que é um site puramente técnico da Sociedade Brasileira de Imunizações, que fala detalhadamente o que eu posso esquecer aqui sobre a doença. Mas é uma doença potencialmente grave. Na maioria dos casos, ela não se apresenta de forma grave. Não é raro que as pessoas fiquem, por isso que chama paralisia infantil. Joelson, é você colocar seu filho na cama para dormir bem e ele acordar com uma paralisia. É isso que a gente via lá atrás, nos anos 70, antes, até os anos 90, quando erradicamos a doença. Além disso, além de paralisar principalmente os músculos das pernas e braços, principalmente das pernas, pode paralisar os músculos que permitem a respiração, né? O movimento do pulmão. E aí, Joelson, antigamente a gente usava pulmão de aço, não existia UTI, né? E hoje essa criança certamente irá para a UTI e o risco de morte, nesse caso, é bastante alto. Fora isso, Joelson, a gente tem essas sequelas permanecem para o resto da vida. Ainda tem um outro formato, que é a poliomielite, que aparece depois. Anos depois dessa pessoa ter sido infectada, ela apresenta sintomas. Então, nada bom pensar em ter poliomielite de volta no Brasil. Índice de vacinação em relação à poliomielite que está preocupando as autoridades de saúde. A nossa cobertura nos menores de 5 anos está abaixo de 70%, quando precisamos de 95% das crianças vacinadas com todas as doses para garantir que a polio não volta. Então, assim, é muito baixo. A gente não vê coberturas como essas desde os anos 80. Os anos 80, ou seja, o Brasil não tem um índice tão ruim desde os anos 80. A que se atribui essa baixa adesão? Estamos falando ainda de alguma consequência da pandemia, doutora Isabela? Isso vem acontecendo desde 2013, principalmente 2015. E a gente vê, né, nos anos 80, 90, as nossas coberturas, a adesão às campanhas era fantástica. Por quê? Porque as famílias conheciam a polio. Hoje, Joelson, nem os médicos conhecem a polio, né? A gente eliminou essa doença. É uma doença teórica e esquecida.
E cá entre nós, o que move uma pessoa a buscar proteção, no caso a vacinação, é o medo da doença. A gente vê que a cada surto no país, as filas são gigantescas para vacinar. Pessoas que já deveriam estar vacinadas para que a gente não tivesse o surto. Então, dessa vez, eu peço a atenção da população, dos pais dessas crianças menores de 5 anos, suas famílias. Não vamos esperar ter um caso. Vamos vacinar agora. A campanha do Ministério da Saúde está nas ruas. Independente de campanha, precisa fazer a vacinação na rotina. Não espere o surto, não espere a falta de vacina, que muitas vezes o surto traz com ele. Impressionante isso que a doutora Isabela está dizendo. O sucesso do Brasil no passado contra a polio está cobrando o preço da falta de disciplina na vacinação, que nós não podemos perder. Não vencemos a poliomielite, precisamos vacinar, não custa nada fazer isso do ponto de vista do esforço e o resultado é fantástico na proteção à saúde. Agora, doutora Isabela, a população tem acesso a essa vacina de forma gratuita? Como é que funciona o acesso? Sim, totalmente gratuita, é uma vacina prioridade, né, do Ministério da Saúde. Então, toda criança, no primeiro ano de vida, ela precisa tomar 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses, com a vacina que é injetável, é contra pólio, mas é injetável. Obrigatoriamente precisa ser essa. Depois, com 15 meses e com 4 anos de idade, ela recebe uma dose da gotinha, que é o reforço da pólio. E nesse momento, durante a campanha contra a pólio, vacinação nacional contra a pólio, que está acontecendo ainda, mesmo as crianças em dia com a vacinação, que tenham mais de 1 ano, devem receber uma dose extra da vacina polioral. A gotinha, né, que deu que foi de onde nasceu o nosso querido Zé Gotinha. Gente, vamos comparecer à vacinação, vamos garantir proteção contra todas as doenças através das vacinas que estão disponíveis para nós. Obrigado, doutora Isabela Balalé. Eu que agradeço. Uma boa tarde para todo mundo. Uma ótima tarde para a senhora, doutora Isabela Balalé. Vamos nos proteger, gente.